Senhor presidente, ontem eu subi aqui essa tribuna e denunciava mais um ataque à educação brasileira desferido pelo governo ilegítimo que aí está. Me referi à publicação de um decreto de autoria do ministro da Educação e da Presidência da República, que mexe profundamente com todo o processo organizativo de uma das agendas mais importantes da educação brasileira, que é a Conferência Nacional de Educação. Mexe porque esse decreto, publicado exatamente no dia 28, ele retira do Fórum Nacional de Educação, que é um espaço plural e hoje coordenado pela sociedade civil, ele retira do fórum a coordenação da CONAI, prevista inclusive na própria lei que instituiu o Fórum Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014. Pois bem, decreto de quinta-feira, retira do fórum a prerrogativa de coordenação da CONAI, retira do Fórum Nacional de Educação a prerrogativa que ele tem de coordenação da CONAI, que passa a ser realizada agora sob a coordenação do Ministério da Educação. Além disso, chamei a atenção que o decreto altera todo o calendário para as conferências municipais ou intermunicipais, estaduais, distrital e nacional, afrontando o que foi deliberado pelo Fórum Nacional de Educação há cerca de um ano, e o mais grave, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa, sem nenhum debate com a sociedade representada no Fórum Nacional de Educação. Pois bem, senador Paim, passados 24 horas, vem mais outro ataque à educação brasileira. Me refiro, desta vez, a uma portaria publicada no dia seguinte, onde mais um ataque, repito, é desferido pelo governo ilegítimo do senhor Michel Temer na educação brasileira. Quando, através dessa portaria, ele simplesmente, praticamente, dissolve, senadora Regina, a composição do Fórum Nacional de Educação. Ou seja, a mudança que eles fazem através dessa portaria na composição do Fórum Nacional de Educação vai na direção de ampliar a presença de órgãos de governo e entidades mais alinhadas com os interesses do governo ilegítimo e do empresariado, ao mesmo tempo em que exclui entidades históricas que têm toda uma trajetória de luta em defesa da educação brasileira, como as entidades ligadas ao campo, a CONTAG, a FETRAF e outras, as entidades representativas dos trabalhadores e até mesmo retira da composição do fórum entidades de cunho acadêmico reconhecidas pela importante contribuição programática que tem dado à educação brasileira, como, por exemplo, a ANPED. Essa medida, conforme eu aqui mencionei, foi tomada, repito, logo após o dia em que ele tinha publicado um decreto de forma autoritária, alterando todo o processo organizativo da Conferência Nacional de Educação, repito, quando tira do Fórum Nacional de Educação uma prerrogativa legítima, que é de, além de monitorar a realização das metas do Plano Nacional de Educação, coordenar todo o processo organizativo da Conferência Nacional de Educação. Pois bem, em seguida ele toma essa medida através dessa portaria ministerial publicada no Diário Oficial no último dia 28 de abril. Na prática, o ministro, ao revogar as portarias anteriores que dispõem sobre o funcionamento do Fórum Nacional de Educação e, de forma autoritária e centralizada, arbitrar sobre quem entra e quem sai do fórum, o que o MEC está promovendo
é a própria dissolução do Fórum Nacional de Educação. Além da exclusão de entidades, a portaria do MEC, repito, publicada nesta última sexta-feira, passa ao ministro de Educação o poder de definir a seu bel prazer representante dos movimentos de afirmação da diversidade, os movimentos em defesa da educação, as entidades acadêmicas, as centrais sindicais e os movimentos sociais do campo, que terão que agora submeter listas de nomes ao seu crivo, ou seja, ao crivo do ministro da Educação. Isso é um verdadeiro absurdo. Desse modo, a escolha, claro que a tendência vai ser exatamente recair sobre aqueles mais alinhados com os interesses do governo ilegítimo, privatista e autoritário do senhor Michel Temer. Eu quero aqui, mais uma vez, senhor presidente, lembrar, que o Fórum Nacional de Educação é um órgão de Estado, porque ele está previsto, ele está amparado em lei. Ele nasceu fruto de muita luta da sociedade brasileira e veio no bojo de uma das leis mais importantes para o presente e o futuro da educação desse país, que é a Lei 13.005, de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação. Portanto, o Fórum Nacional de Educação não é uma ONG, é um órgão de Estado legitimamente reconhecido, repito, na Lei 13.005, que instituiu o Plano Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação, na verdade, é o reconhecimento e valorização de um espaço muito importante, um espaço de interlocução entre a sociedade civil. É um espaço, é uma reivindicação histórica das entidades educacionais. Portanto, a mudança abrupta na composição do Fórum Nacional de Educação que o ministro acaba de fazer, rompe o diálogo construído ao longo dos anos, constituindo-se em um verdadeiro atentado a todos os movimentos sociais que atuam na defesa da educação e mostra, mais uma vez, o autoritarismo e o descompromisso deste governo com qualquer avanço social. Esse ataque, repito, essa portaria que de forma autoritária altera a composição do Fórum Nacional de Educação, eu não tenho nenhuma dúvida, vai trazer consequências para todo o processo organizativo da Conferência Nacional da Educação em curso. Por quê? Porque vai afetar negativamente a organização e a realização da CONAI 2018 e desacreditará profundamente o exercício efetivo do controle e participação social diante do alijamento de entidades representativas e tentativa de submissão deste importante órgão de Estado aos interesses dos gestores de plantão. É bom a gente aqui lembrar, senador Paim, que o artigo 206 da nossa Constituição guarda como princípios fundamentais no que diz respeito à organização e funcionamento da educação brasileira, princípios como a valorização do magistério, princípios como, por exemplo, a realização do concurso público, princípios como, por exemplo, a gestão democrática, e é exatamente esse princípio da gestão democrática que está sendo duramente afetado com essa portaria. Eu, não só na condição aqui de senadora, representando o povo potiguar, mas na condição de professora, me assusta muito o que está acontecendo no Ministério da Educação. Pelo quanto o Ministério vem revelando o desprezo pelo diálogo social, pela participação da sociedade. Porque, veja bem, se ele trata um órgão tão importante como é o Fórum Nacional da Educação, que tem como uma das suas principais missões monitorar, acompanhar a realização das metas do Plano Nacional de Educação, bem como coordenar a Conferência Nacional de Educação, se ele trata o Fórum Nacional de Educação com todo esse desprezo, meu Deus, o que esperar
do presente e do futuro da educação no nosso país. Porque, ao tratar o Fórum Nacional dessa forma, lembrando aqui que, desde que eles assumiram, esvaziaram o papel do Fórum Nacional de Educação, na verdade, o Fórum vem sendo alvo de ataques constantes por parte do ministro da Educação, por parte do governo ilegítimo que aí está. Um governo que tem medo do povo. Também um governo que entra pela porta dos fundos da história. Só podia dar nisso, senadora Regina. Um governo que está aí moribundo, um governo que tem mais de 90% de rejeição da população brasileira, só pode dar nisso. Agora, o que nós não podemos aqui é aceitar isso calado de maneira nenhuma, porque com a mudança da composição, repito, do Fórum Nacional de Educação, através dessa famigerada portaria do ministro, o MEC não só revela o seu desprezo pelo Fórum Nacional de Educação, pelo Plano Nacional de Educação, mas ele está colocando em risco a própria realização da Conferência Nacional de Educação. Está colocando em risco. Como é que nós vamos realizar uma conferência dessa magnitude sem a legitimação da participação dos diversos segmentos da sociedade? Afinal de contas, é a sociedade quem dá alma à existência da conferência, pelo debate programático, pelo debate plural que lá é feito, e ao final, depois da votação, depois das deliberações, você tira, sim, os rumos para a educação brasileira, respaldados, legitimados pela sociedade, representada ali nos seus diversos segmentos. Então, eu quero dizer aqui que nós estamos muito preocupados, mais do que preocupados, revoltados. Quero pedir, senador Paim, que o Senado dá como lida aqui uma nota de repúdio das diversas entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação, essa nota de repúdio exatamente acerca da portaria que, na prática, trata da dissolução arbitrária do Fórum Nacional de Educação. Assina essa nota de repúdio a CNTE, assina a CONTE, a CUT, assina o MIEB, assina a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, PROIFES, MIEB e várias entidades representativas da luta em defesa da educação. A nota, repito, de repúdio de várias entidades que compõem o Fórum Nacional de Educação, ao mesmo tempo, conclama pela rejeição, pela revogação, aliás, pela revogação imediata, tanto dessa portaria, que modifica o caráter do Fórum Nacional de Educação, como também exige a imediata revogação do decreto de 26 de abril, que também trouxe mudanças inadequadas ao processo organizativo da Conferência Nacional de Educação. Então, eu encerro essa primeira parte, senhor presidente, dizendo que o Senado não pode aceitar isso de maneira nenhuma. O Senado da República não pode simplesmente ver tanto o Plano Nacional de Educação como o Fórum Nacional de Educação, leis fundamentais, essenciais para a educação desse país, aprovadas por unanimidade por esse Congresso, e agora essas leis simplesmente serem, de forma autoritária, rasgadas, desconsideradas, através, inclusive, de expedientes como esse, portaria, decreto. Não, o Senado não pode se omitir diante disso. Daí porque, como integrante da Comissão de Educação e Cultura, tomamos a providência, senador Sérgio Petecão, de pedir a realização de uma audiência pública. Conversamos já com a senadora Lúcia Vânia, presidente da comissão, a audiência já estava prevista para a próxima terça-feira, mas em virtude da secretária executiva estar viajando, bem como também nós consideramos muito importante aqui a presença da doutora Débora Duprá, procuradora-geral dos direitos da cidadania, também está com disponibilidade de agenda, nós estamos remarcando a audiência.
Esperamos realizar essa audiência agora até o dia 17 de maio. Aqui terá que vir a secretária executiva do MEC, afinal de contas, passa pela Secretaria Executiva do MEC todas essas medidas que nós consideramos nefastas para a luta em prol da expansão e fortalecimento da educação brasileira, assim como a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, que tem acompanhado todo esse debate, assim como o coordenador do Fórum Nacional de Educação, Heleno, e também representante do Conselho Nacional de Educação. Então, fica aqui, me associo aqui às entidades que, em nota, repudiam mais essa medida truculenta, arbitrária, autoritária do MEC, ao mesmo tempo que nós vamos lutar pela revogação desses expedientes, dessa portaria e desse decreto, esperando que a audiência pública, repito, requerida por nós e já aprovada por todos na Comissão de Educação, possa ser realizada o mais breve possível. Por fim, senhor presidente, quero aqui também me associar à senadora Gleisi, quando hoje fez aqui o relato da visita que fizemos hoje, da nossa ida hoje a Goiânia e a visita que fizemos lá aos familiares e amigos do estudante Matheus Ferreira da Silva. Matheus, que é aquele universitário, que foi covardemente espancado de forma brutal por um policial militar durante as manifestações alusivas à greve geral do dia 28 de abril, lá em Goiânia. Estivemos lá no hospital, conversamos com a família, conversamos com os médicos e, senador Paim, é muito bom quando a gente não fica preso aqui ao espaço do parlamento. É muito bom quando os mandatos, cada vez mais, estão em contato com a população. Até porque isso nos humaniza. Porque eu li pela imprensa, vi pela televisão, todo o relato acerca do estágio de saúde do garoto Matheus, mas hoje lá, senadora Regina, foi que nós pudemos ver de perto o quanto é grave o estágio de saúde de Matheus, que graças a Deus está melhorando. Mas pelo relato que o médico fez, aquele menino escapou por um triz. E, meu Deus, e quanta injustiça, né? Quanta violência. De repente, o ataque ao menino, uma cacetada que pegou no crânio do garoto, partiu das mãos de um capitão da polícia, um agente de Estado, a quem deveria proteger o estudante, proteger a cidadania, proteger a população. E saiu das mãos dele exatamente o quê? O contrário. Mas, graças a Deus, a família está serena, os médicos realmente nos disseram que o estágio dele é um estágio muito delicado, mas ele está fora de perigo. Vai com mais 10 dias de internamento na UTI e a expectativa dos médicos de que ele possa ser liberado para continuar o tratamento. Foi algo terrível, senador José Serra, terrível. De repente eu pensei que nossa geração não fosse mais ver isso. Estudantes de forma pacífica, no dia 28, dia da greve geral, lutando em defesa da democracia, lutando pelo direito à escola, pelo direito à educação, e ser de forma tão brutal, agredido por um policial, agressão essa que quase lhes tira a vida. Então, fica aqui, tivemos também lá com o secretário de Segurança, o doutor Ricardo Balesteri, novo secretário de Segurança lá do Goiás, que nos recebeu de forma muito atenciosa e de pronto disse das medidas que estão em curso. O capitão foi afastado, o inquérito policial militar está instaurado e eu concluo, senador Paim, dizendo o que dissemos lá a Ricardo Balesteri. Eu, a senadora Regina, presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, a senadora Gleisi, o senador Lindenberg, junto lá com o comitê Dom Balduino, com as diversas entidades, com a AB, com a rede de entidades que defendem os direitos da cidadania. Lá dissemos exatamente a doutor Ricardo Balesteri que nós vamos ficar acompanhando
e que a sociedade civil, os estudantes que estão lá, desde que Matheus foi agredido, em vigília permanente, que a sociedade fique atenta, acompanhando, porque esse caso não pode ficar impune de maneira nenhuma. E eu não tenho nenhuma dúvida, Matheus, que o seu gesto de coragem, de resistência, continuará inspirando cada vez mais a juventude e o povo brasileiro para continuar lutando para trazer a democracia de volta, lutando em defesa da cidadania, lutando em defesa da educação.